Olá, meu nome é Vanessa e agora eu vou contar um pouco da minha história para vocês. É importante que vocês saibam a minha idade, que são 24 anos, para ao final vocês entenderem e perceberem a minha espera e o milagre pelo qual eu passei, porque para mim eu sempre me refiro a um milagre. E tudo começou quando eu tinha 2 anos. E eu acho que, na época, né, em uma brincadeira com a minha irmã, eu pulei de surpresa por trás, nas costas dela, e ela assustada, eu acho que se levantou e eu caí com o impacto. Depois de alguns, eu não me recordo, depois de alguns dias ou meses, foi crescendo em mim um pequeno tumor. Tinha 2 anos na época da queda. E mãe preocupada começou a ir atrás para ver o que era. E era um pequeno tumor que tinha se formado na minha região glútea, no bumbum direito. E depois daí foi onde começou. Mãe indo atrás, né? Só que a cirurgia só veio acontecer em 2002, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha uns 8 anos por aí. E depois dessa cirurgia, aconteceu que o tumor voltou. Só que aí eu acho que depois que tinha voltado, a gente começou a perceber com o tempo. Não foi na época assim direto, não. Então, enfim, eu comecei a conviver com esse tumor depois dessa segunda cirurgia. E ele, tipo, sempre ia crescendo dentro de mim. Crescendo, e à medida que crescia, vinha outros fatores, como por exemplo, as dores, que às vezes eram constantes. E por eu ser criança na época, também veio algo que mexeu muito comigo. Assim, muitas vezes eu nem ligava, mas à medida que eu ia crescendo, aquilo ia tornando-se um incômodo, tanto esteticamente como psicologicamente e também fisicamente, né? Emocionalmente. E, enfim, depois disso, eu continuei seguindo em frente. E no ano de 2010, 2011, mãe decidiu buscar um tratamento para mim. E a gente começou novamente uma luta. Uma luta que parecia que nem tinha fim, na verdade. E era passando de hospital em hospital, de médico em médico, os médicos achando que era uma coisa vascular, que era um hemangioma, que eram várias coisas. Só que aí findou que na época, devido a alguns problemas familiares, mãe decidiu deixar de lado. E eu também deixei de lado, sabe? E eu, nessa época, eu decidi, então, terminar o ensino médio. Porque eu já estava, como era 2011, foi o ano que eu concluí o ensino médio. Eu decidi concluir. Depois disso, eu decidi, na época já adolescente, né? E, tipo, aquele tumor, além de doer, ele me maltratava muito como menina, como adolescente, como mulher, porque mexia com a minha vaidade. Só que aí, depois que tudo tinha dado errado, os planos de encontrar um tratamento, depois de tudo dar errado, eu decidi simplesmente seguir em frente. Fingir que aquilo não existia, mas ele estava ali toda hora me lembrando que ele existia. Mas para todo mundo eu decidi esconder.
Eu dizia para todo mundo, para os que se lembravam à época, né? Que me perguntava, eu disse que não tinha mais, que tinha acabado. Milagrosamente teria sumido, mas não sumiu. Tava comigo, tava guardado só pra mim. E aquilo tornou-se um tabu entre a minha família, porque ninguém mais tocava no assunto, porque eu não gostava. Aquilo era a minha ferida. Aquilo era algo que mexia comigo, mexia muito. Então eu decidi, depois de terminar o ensino médio, eu decidi que ia entrar na faculdade e que iria eu mesmo conseguir o tratamento, que eu mesma iria buscar, decidi logo iniciar a faculdade para após concluir. Em 2016 concluí a faculdade com o propósito de futuramente trabalhar e conseguir a minha cirurgia. Mas também sempre me vinha à cabeça a parte do milagre, que eu acreditava muito e acredito firmemente em milagres. Eu acredito. E por vezes eu me angustiava, me desesperava porque aquilo me machucava muito. E quando foi em 2017, eu decidi, por vários fatores, mas também esse era um dos principais, viajar. Eu decidi tentar a vida fora, achando que lá eu conseguiria juntar tudo o que fosse necessário para minha cirurgia. Fui, só que para o meu desespero deu tudo errado. Eu tive que voltar e eu estava simplesmente desesperada porque eu não queria voltar para casa. Porque para mim eu achava que ali seria fim de carreira para mim, voltar para casa. Não queria, nenhum custo. Voltei para casa, mas logo fui para outra cidade trabalhar, mas também fracassei. Não sei, às vezes eu acho que foi Deus, né? Tive que voltar para casa de novo. Nessa segunda volta foi a que mais me machucou, porque aí eu já não via mais solução para mim. Tanto não queria ficar, como achava que nesse sentido de ficar aqui eu não iria conseguir a minha cirurgia por fora. Então, mas aí justamente nessa época 2018 que eu voltei, foi onde começou a minha situação a piorar. Eu percebia que o tumor estava se mexendo muito dentro de mim. E apesar de estar se mexendo, além disso, né? Ele estava crescendo muito. Ele já estava crescendo, esse tumor. E além de crescer, ele começou a interferir em algumas coisas minhas. Por exemplo, antigamente, ele já interferia. Tipo, eu sentia dores diretas, dores pela madrugada, mas em 2018 foi onde começou com frequência. Tipo, eu não podia passar mais 5, 10 minutos em pé, porque ele pedrava, de certa forma, eu não sei a forma certa de dizer, mas ele pedrava, ficava muito duro. E nessa época o tumor já estava em 16 centímetros. E quando ele pedrava, eu mal conseguia me sentar, eu mal conseguia me deitar, mas ninguém percebia isso, porque eu escondia muito. Era uma coisa que eu tinha muita vergonha. Aí começou a piorar em 2018. Quando foi em 2019, piorou mais ainda. Só que em todo esse tempo que estava piorando, eu não contei nada para minha família. Eu continuava com ele naquele meu desespero. Ninguém sabia por que é que eu me trancava. Ninguém sabia por que é que eu vivia estressada. Ninguém sabia por que é que eu me isolava tanto. Eu acredito que ninguém sabia o real fator disso. E, e, e assim, eu já estava no auge do desespero, eu já estava no limite, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu já estava trabalhando no segundo semestre de 2018.
2018. Foi então que em 2019 eu fui transferida e passei a lidar com as pessoas, lidar com problemas das pessoas. E eu me envolvia muito. E em um daqueles dias, uma conhecida, uma pessoa, veio até mim e de forma que me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Questionou e me indagou por que é que eu não procurava um tratamento para mim. E eu fiquei meio sem entender porque eu não sabia que aquela pessoa ainda se lembrava disso. E do nada chegaram até mim e perguntar isso. Foi então que aquelas palavras entraram em minha mente e em meu coração. E eu me questionava, por que, Vanessa? Você está cuidando das pessoas e não está cuidando de você. Você está deixando sua vida ficar como está. Então, em um dia, eu decidi ir atrás. Eu me consultei na mesma hora praticamente e comecei a dar os primeiros passos. Só que não era tão simples assim. Eu já sabia que não ia ser tão simples assim. Foi por isso que eu nunca, depois da primeira vez, da segunda tentativa, de eu não querer mais ir atrás, porque eu já sabia qual seria, como seria. E por tudo que eu já tinha passado na minha infância, na minha adolescência, porque devido a esse problema eu sofri muito preconceito, muitas piadinhas, muitos olhares malvados, impiedosos. Infelizmente foi isso que eu coloquei em minha cabeça. Eu não coloquei em minha cabeça o amor das pessoas por mim, daquelas pessoas que me amavam e que cuidariam de mim sempre. Mas por esse medo eu decidi não arriscar mais naquela época. Mas eu já estava sofrendo muito desde 2018 e foi então que eu decidi começar não ligar para a opinião das pessoas, que sem me importar, sem ligar. E foi então que eu comecei a dar os primeiros passos, a fazer solicitar os exames para uma análise inicial. Mas estava um pouco complicado as coisas para mim. E em um dia que eu estava chorando muito, minha irmã me pegou de surpresa. Só que eu não falei para ela porque que eu estava chorando. Eu não queria que ela soubesse que eu estava sofrendo daquela forma. Mas ela continuou insistindo, mas eu não falei. Enfim, ela foi para casa, começou a chorar, porque também não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu criei coragem e falei por mensagem. Tudo que eu estava passando e tudo que eu já tinha passado. Ela achava que eu não sofria com isso, que todo o tempo que eu passei sem falar nada é porque eu não sentia, mas eu sentia. Aquele tumor estava lá para me lembrar todos os dias. E eu contei para ela. E quando ela decidiu, veio até a mim em casa e decidiu que eu não estava sozinha, falou que eu tinha mãe, que eu tinha irmã, que eu tinha pai, que eles iriam cuidar de mim. Foi então quando a gente começou a dar os primeiros passos. Não estava sendo nada fácil. E a gente começou a fazer vários e vários exames, passar por vários e vários médicos, uns dizendo que era hemangioma, aí depois descartava, outro dizendo que era lipoma, que era vários outros nomes, sarcoma. E a gente atordoada, sem entender, sem saber mais o que fazer. A gente até se livrou, eu me livrei, né, de passar por uma situação que não seria legal, graças a uma boa pessoa, um anjo que Deus colocou em minha vida. E eu agradeço muito por Deus ter colocado pessoas tão boas ao meu lado, mesmo tendo aquelas pessoas que dificultavam, como
em uma das consultas que o médico foi tão ignorante, tão bruto, tão impiedoso comigo, me tratou com tanta indiferença, não olhava nem pra minha cara, pra cara de minha irmã em uma das consultas em Fortaleza, que eu cheguei naquele dia a pedir a Deus para morrer. E comecei a chorar no meio da rua. Lá estava eu e minha irmã chorando no meio da rua, implorando para morrer, para ter um câncer, eu só queria acabar com aquilo, com aquela situação. Eu só queria me livrar dessa situação. Mas eu passei por outro médico e ele me indicou mais outro colega dele. E eu acho que foi dia 29 de setembro que a gente passou por ele, a gente decidiu passar por ele. E nesse dia, ele, ao me atender, ele ficou louco quando ele viu minha situação. Porque ele, de fato, me olhou com outros olhos. Ele, nessa época, eu já estava frequentando o grupo de oração, porque antes eu não frequentava. Eu queria ficar em casa, mas eu criei forças e fui frequentar o grupo. E eu comecei a me sentir muito fortalecida, a fortalecer mais e mais a minha fé que eu já tinha sempre. Eu me lembro de várias passagens da Bíblia que eu me apegava muito. E voltando para o médico, ele surtou lá ao ver minha situação, ao ver os exames, me examinou fisicamente, analisou e viu que o tumor já estava atingindo os meus órgãos, já estava atingindo meu útero, já estava atingindo minha vagina, já estava atingindo meus músculos, já estava atingindo o nervo ciático, que é um nervo que tem controle na perna. E ele disse que se eu passasse mais um mês praticamente, ele não saberia. Aliás, ele disse que não sabia como eu ainda estava boa, como eu estava de pé, porque ele disse que se eu passasse mais um tempinho, eu poderia perder a minha perna. E graças a Deus que a gente tomou aquela iniciativa de passar por ele. E naquele mesmo dia ele marcou a cirurgia e ele disse que só queria me ver no dia da cirurgia. E eu pedi para Deus que aquilo acontecesse, que quando chegou no dia eu estava em choque. Eu parei para pensar nessa cirurgia, porque ele expôs os riscos também da cirurgia. Então eu fiquei muito temerosa. Mas marcou para a semana seguinte a cirurgia, a gente veio para casa e depois de alguns dias não deu certo a cirurgia, foi remarcada umas 3 vezes para as semanas seguintes. E as pessoas colocando medo na minha cabeça, porque não analisava só o fator de dar certo, também analisavam o fator de dar errado. E eu lembro que eu estava desesperada, porque eu queria muito me livrar desse tumor. E também queria muito, aliás, também tinha muito medo de dar errado, porque eu não sei se eu suportaria se desse errado. E nesses dias eu já estava no limite, eu já não podia mais ficar em pé 3 minutos, porque se eu ficasse em pé mais de 3 minutos, o tumor pedrava, endurecia. E era uma luta para eu. Ou eu não podia. Chegou um tempo que eu não dava mais naquele final, nem podia ficar em pé muito tempo, nem podia ficar sentada demais. Me acordava de madrugada com dores terríveis. E eu queria sair daquilo. E tava naquela luta para cirurgia, para fazer a cirurgia, as pessoas colocando medo na minha cabeça. Foi então que eu decidi ir para o grupo naquele domingo do dia 10, pedir a Deus uma luz mais ainda. E eu lembro que minha irmã teve um momento de celebração que a gente teria que ir lá para frente, aquelas pessoas que estavam doentes, enfermas, passando por alguma crise.
E minha irmã pedia pra mim ir e eu não... Eu me hesitava, eu não queria ir. E ela, vai, Nessa. E eu, não vou, tá bom aqui. Só que aí eu senti algo diferente dentro de mim. Eu senti um tremor em minhas pernas, eu senti um tremor em meus braços depois em meu coração. E quando eu me vi, eu estava toda tremendo. Uma coisa me impulsionando, pedindo para eu ir lá para frente. Foi então que eu decidi ir. E depois dessa noite, dessa abençoada noite, eu entreguei as minhas vidas. Eu me lembro que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, independentemente da minha. Que seja feita a tua, não a minha. O que tiver de ser, o Senhor fará por mim. E eu entreguei plenamente a minha vida nas mãos dele. E depois daquele dia, naquela noite, a única coisa que eu sentia dentro de mim era paz. Eu já não estava mais tão abalada, tão chocada. E então, na segunda-feira, no dia 11, eu liguei para a enfermeira do médico pedindo para adiar para mais um dia para a cirurgia. E ela, um dia não, mas para a semana seguinte. Ela disse que não tinha mais como, porque parece que ele ia entrar de férias e teria que ser na terça-feira, no dia seguinte. E eu não estava preparada, de certa forma, eu não estava preparada, porque eu não tinha R$ 1 daquele dinheiro, eu não tinha nada. E eu lembro que Deus, aí eu me desesperei, mas Deus, em uma tarde, Ele conseguiu preparar tudo. Eu jamais imaginei que aquilo poderia ter dado certo em uma tarde. E em uma tarde, tudo deu certo. Apenas uma tarde depois daquela noite, Deus fez com que tudo se encaixasse, com que tudo desse certo. E a cirurgia foi marcada para um outro dia, para 10 horas da manhã. E eu saí de casa 7 horas da manhã e cheguei em casa 7 da noite, para sair de casa no outro dia 5 da manhã para ser operada às 10. E eu estava de uma forma de que não parecia que eu era quem iria ser operada naquele dia. Mas como eu tinha entregado nas mãos do Senhor, eu disse, Deus, se for, que seja feita a tua vontade, que eu tenho fé que o médico fará o que o Senhor quiser, que se tiver de ser, na hora que abrir eu não terei nenhum tumor, ou então que ele fará a coisa certa. Mas eu tenho aquela certeza no meu coração de que naquele dia tudo iria dar certo. Eu não sabia como seria, como ficaria, mas eu tinha certeza que Deus faria daquele médico um instrumento nas mãos dele. E ele fez. Quando eu cheguei no hospital, o pessoal nem percebiam que eu era quem iria ser operada. E eu entrei na sala de cirurgia muito feliz, eu entrei sorrindo, eu entrei sem medo, eu entrei em paz. Quando terminou a cirurgia, eu lembro de ter visto aquele tumor em cima da mesa. Eu acho que enorme. O tumor, quando foi retirado, ele já tinha mais de 21 centímetros. De 16 foi para 19, de 19 foi para 21 centímetros em apenas 2 meses. E depois o médico falou que eu tive hemorragia na hora da cirurgia, mas que deu tudo certo. No outro dia, depois da cirurgia, o médico foi me avaliar e eu falo que aí foi o meu segundo milagre. Eu me lembro que ele falou que na hora que ele puxou o sangue do dreno, saiu mais de 1.200 ml de sangue. E ele falou naquele dia que teria que me abrir novamente, porque não era normal sair daquele tanto de sangue. Coisa que era para sair 300
400, saiu 1.200. E ele disse, marcou a cirurgia novamente para 2 horas da tarde. E eu entrei em desespero com minha irmã e minha prima, porque eu não queria ser aberta de novo. Depois de tudo que eu já tinha passado, e a gente começou a ligar para os familiares para pedir ajuda, digo, em oração, que orassem muito por mim, porque talvez eu teria que passar novamente por uma cirurgia. E eu acho que comecei a orar, e pela oração por Deus, ele me livrou novamente de outra cirurgia. Porque o médico, ao meio-dia, quando foi me ver novamente, viu que o sangue tinha baixado só para 300. Aí foi então que ele disse que não teria que operar novamente. Não sabia como e nem porquê, mas o sangue cessou, de certa forma, de sair muito. E eu não precisava mais. E assim, daquele dia em diante, o único sentimento que eu sinto dentro de mim é paz. Tem hora que eu nem acredito que eu estou livre daquele tumor, por tudo que eu passei, por todo o sofrimento, por todas as angústias, todas as noites aqui dentro desse quarto que eu passava chorando, clamando a Deus. Piedade, misericórdia da tua filha, Pai. Não abandona teu filho, porque eu queria muito e quero viver. E eu chorava várias noites. Tinha dia que eu chorava tanto que eu dormia. E eu só me lembrava daquela fase, da passagem. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E Deus me consolava. E, enfim, hoje eu estou bem. Hoje é dia 11, na verdade, dia 10. Amanhã vai fazer, depois de amanhã vai fazer 4 meses que eu fiz a cirurgia e eu estou vivendo plenamente. Eu estou em um estado de felicidade que é inexplicável. Eu estou como se um cego tivesse voltado a ver daquela forma, porque eu estou experimentando coisas que eu nunca pude durante toda a minha vida, durante todos os 22 anos atrás que eu passei. Eu nunca pude vestir uma roupa sem que eu me escondesse, um short, uma blusa, um vestido. Eu teria sempre que me esconder, eu tinha sempre que me esconder, mas por vergonha de mim. Então, é inexplicável a sensação que eu me sinto hoje em dia. E tudo isso, eu acho que eu suportei graças a Deus pela minha fé, porque eu acho que sem ela eu não teria suportado. E eu acredito que Deus não dá a gente uma cruz, um fardo, que a gente não possa suportar. E eu botava isso também na minha cabeça, e eu suportei, eu aguentei. E hoje eu tô livre. Hoje, livre, com mais fé, com mais crença em Deus. Que talvez se eu tivesse passado por tudo, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria esse amor, essa fé. Ai, esse imenso amor que eu sinto por Deus, esse apego. E o que eu tenho para dizer para você que está vendo esse vídeo é que não importa o que você esteja passando, não importa qual seja o seu problema, que você tenha fé, que você tenha Deus no seu coração e tenha a certeza que Deus, nosso Pai, Ele cuida de todos os filhos, que Ele vê pelo que você está passando. Nenhuma voz no mundo se confunde com a sua, que Deus sabe quem é você, que Deus está cuidando de você. Eu me lembro direto quando dizia, e ainda digo hoje em dia, chorando, sorrindo, eu sempre digo: Deus cuida de mim, Pai, meu Pai, cuida de mim. E Ele cuidou de mim, cuidou e cuida de você também. Jesus te ama. E Ele não quer ver um filho sofrer, ele jamais. Quando o filho sofre, assim como o pai, ele também sofre. E que você tenha muita fé, porque essa fé é o que move, essa fé é o que
cura. Jesus várias vezes dizia que a tua fé que te curou. Então tenha fé. Fé, sem a fé, eu acho que não tem como você suportar certas coisas. Sem ela não tem como. Então tenha fé. Acredite que assim como Deus curou aquele cego, vários cegos, como Deus curou o manco, como Deus curou a mulher do fluxo de sangue, como Deus curou o mudo, o leproso, assim como Deus me curou, Ele vai curar você e abençoar também. Você que está bem, vai abençoar ainda mais, viu? Fica com Deus. Beijo.